A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe. Estamos aqui mais uma semana, debaixo da graça de Deus. E não sei se você percebeu, o frio chegou. Chegou. E com isto também vem algumas das coisas no nosso organismo. Olha só para você ver que interessante. Com o frio, baixa a imunidade do corpo. E muitas pessoas ficam gripadas. E pegam os vírus da gripe e vão acabando indo para a cama, com dores no corpo, dores na cabeça. Alguns se previnem antes. Sabe o que eles fazem? Vão ao médico, o médico aplica uma vacina e a pessoa passa aquele inverno sem pegar gripe. É nesse contexto que eu quero dizer para você que Jesus, ele também nos adverte a nos vacinarmos contra algumas coisas que nos iam causar grandes danos. São Lucas capítulo 17, está escrito assim que é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Você sabia que essa palavra escândalo não tem nada a ver, por exemplo, com o que está acontecendo no nosso país? Muitas pessoas hoje estão escandalizadas com os políticos, estão escandalizados com a igreja, mas a palavra escândalo no grego ali não tem nada a ver com isso. Preste atenção. Escandalizar do grego vem escandalon. Sabe o que é isso? É a parte mais importante de uma isca, é a isca de uma armadilha, onde quem monta, por exemplo, uma arapuca, sabe aonde o local exato de colocar a isca. É ali, aquela palavra ali se chama escandalon. E eu tenho percebido que muitas pessoas acabam caindo em armadilhas. Se não fosse assim, em Mateus capítulo 18 diz assim: se o teu olho escandalizar, se teu olho te fizer escandalizar, o que você faz? Arranca-o. Então o negócio é muito sério. Por quê? Porque escandalizar é uma armadilha, onde as pessoas são levadas à destruição. E desta forma eu te faço uma pergunta. O que poderia acontecer na tua vida hoje, a tal ponto que te faria desistir do cristianismo, desistir do evangelho e desistir da igreja que você congrega? O que poderia acontecer? As pessoas mais próximas podem armar uma armadilha contra você inconscientemente, não com consciência. Ninguém gosta de prejudicar o outro, alguns, né? Mas pode acontecer isso. E o que você vai fazer? Olha só o resultado de algumas pessoas que caíram na armadilha. Primeira coisa que acontece, elas se reclusam em algum lugar. Aí elas levantam uma parede de proteção e não querem mais ter contato com ninguém. E quer que o mundo acabe ali. Mas Jesus, ele também tem a solução. Mas antes de falar sobre a solução, eu quero dizer para você que tome cuidado. Nós vamos entrar essa semana e o número de pessoas que estão se afastando da igreja é um número razoável. Hoje existe até um grupo chamado os desigrejados. Que são pessoas? Que tipo de pessoas são essas? As pessoas que se magoaram dentro da igreja, se magoaram com o evangelho por causa de algumas atitudes. Então, não vai você cair nessa situação. Sabendo que você pode cair, então aprenda com Jesus. É impossível. Quer dizer, não provavelmente vai acontecer o escândalo, mas não. Então eu quero que você entenda nesse começo de semana que vai ser algo assim de muito interessante para você analisar. O que pode fazer você se afastar da igreja? Alguém vai te magoar, alguém vai te entristecer, você vai começar a olhar para as pessoas e não para o evangelho. Você vai olhar para os componentes da igreja, mas não vai olhar para o corpo de Cristo.
Você precisa se fortalecer. Você precisa entender que com toda certeza o escândalo vai acontecer. E nós vemos Jesus andando e os discípulos lhe fazem duas perguntas assim que estão marcadas no Novo Testamento. A primeira delas, Senhor, ensina-nos a orar. É de conhecimento de todos. Mas a outra está em Lucas capítulo 17, versículo 5. Senhor, acrescenta-nos a fé. Por quê? Porque depois do escândalo, uma das coisas mais difíceis é perdoar. Perdoar é quase que impossível. Quantas pessoas estão afastadas do Evangelho porque não conseguiram perdoar? E você está pronto para perdoar? Você tem um coração perdoador? Você tem um olho de alguém que perdoa? Por que você não está indo na igreja? Alguém magoou você? Alguém te entristeceu? Saiba que você caiu na armadilha do escandalon em grego. Alguém armou uma armadilha e você caiu. Eu ouço muitos hinos. Eu quero encerrar contando um testemunho que é bíblico. Eu ouço muitos testemunhos dizer, e louvores. Você já ouviu algum louvor dizendo assim, lá no céu eu quero encontrar, eu quero ver Davi, eu quero encontrar com Davi, eu quero abraçar Davi, eu quero conversar com Davi? Agora eu te pergunto, você já ouviu algum louvor quando chegar lá no céu, eu quero abraçar Urias? Hã? Urias, isto, Urias. Eu fico pensando, irmãos, quando chegar lá no céu, perguntar para Urias, Urias, como que você morreu? Eu morri em prol do reino, carregando uma carta que para mim era a maior alegria da minha vida, ser útil para o reino. Então, meu amado, medite nessa palavra e tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.